Flamengo acerta a venda de Matheus Gonçalves para a Arábia Saudita. Lohan está muito próximo de ir para a Itália. Flamengo e CBF, briga constante. O Flamengo vai caminhar sozinho nessa briga contra a CBF. Isso e muito mais aqui agora no canal MMS Fla. Eu já começo agradecendo vocês aí, todos vocês que participam do meu canal, que vê os meus vídeos aí. Quem não é inscrito, gente, se inscreve, tá? Dá aquela moral pra gente. Quem já é inscrito, deixa aquele like. Lembrando, quem não é inscrito, aciona o sinal das notificações aí, tá? Para o celular fazer plim-plim na hora que chega a notificação do canal. E comente, que é muito importante. Vamos começar o vídeo falando aí sobre o Matheus Gonçalves, gente, pra gente aqui não enrolar muito. Já vamos direto pro assunto, né? Direto para notícias, porque aqui a gente não para, tá? Matheus Gonçalves, gente, muito especulado aí por Cruzeiro, né? Cruzeiro, Red Bull Bragantino, CSKA Moscou da Rússia, né? Inclusive propostas oficiais de CSKA e Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio primeiro com uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, né? O Flamengo até aceitou a proposta, depois o BAP correu atrás e não aceitou mais. Depois do Cruzeiro, o CSKA Moscou demonstrou interesse aí, ofereceu 7 milhões de euros, 44 milhões de reais pelo jogador. Mas o Flamengo, na manhã de hoje, acertou a venda de Matheus Gonçalves aí para o Al Ahly Saúde, da Arábia Saudita, por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. O meia tinha perdido aí espaço com o time técnico Felipe Luiz e vinha jogando no Sub-20 como titular. O que acontece é o seguinte, gente, o jogador ele perdeu espaço, ele não vai poder mais atuar no profissional porque ele já estourou no Sub-20, porque ele já estourou a média de idade. Então, o que o Flamengo fez foi o seguinte: vendeu o jogador para ele ter rodagem, né? E quem sabe aí, num possível futuro, aí ele volte ao Flamengo como jogador mais feito, jogador mais pronto, com protagonismo e vindo para ser ídolo. Então, Matheus Gonçalves é do Al Ahly, tá? Só falta o jogador assinar o contrato aí. Então, está tudo confirmado a venda do jogador. E o José Boto está agindo aí bem, né? Tanto com vendas como com compras de jogadores. Agora vamos falar do Lohan, tá? Outro jogador aí. O Lohan, que é outro jovem aí da base que perdeu espaço no profissional também. O Lohan tem apenas 19 anos, né? Segundo informação que o Vêner Casagrande trouxe, que Flamengo e Pisa da Itália trocam documentações aí pela transferência de Lohan, tá? E dando tudo certo entre os jurídicos dos dois times, o jogador de 19 anos viajará para a Itália para assinar com o Pisa. Os termos do contrato, gente, é o seguinte: o Flamengo vai receber 500 mil euros, tá? Cerca de 3,1 milhões de reais, pelo empréstimo de uma temporada, tá? Até meados de 2026, mas nesse contrato há uma opção de compra, fixada aí em 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O rubro-negro também manteria 50% em uma possível venda, tá? A compra se tornaria obrigatória se o Lohan for titular em 50% dos jogos do Pisa durante o empréstimo, ou seja, se o jogador atuar 50% dos jogos, o Pisa tem a opção de comprá-lo junto ao Flamengo. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, você, nação rubro-negra, o que você acha aí dessas vendas de Lohan e Matheus Gonçalves, jogadores aí que perderam espaço no profissional e hoje eles foram negociados. Bem, gente, dois assuntos para a gente fechar aqui o vídeo. Vamos falar primeiro de milhões aí, 440 milhões com patrocínio, camisa mais cara do futebol brasileiro, uma das mais caras do mundo. O Flamengo vai arrecadar essa bolada toda, gente, de 444,8 milhões por ano, tá? Por ano isso, com os patrocínios no uniforme, o valor da marca, o maior faturamento de um clube brasileiro com uniforme, tá? Os valores anuais são 25 milhões um ombro, fornecedor de material esportivo, 80 milhões patrocínio master, né? O ombros, né? Que vai atrás, o fornecedor de material vai pagar 80 milhões de reais e o patrocinador master, que vai ser a Betano, vai pagar 268 milhões de reais, ou seja, patrocínio daqueles, né? Nas mangas, 12 milhões de euros, né, que é a Chopp,
estampar as mangas, né? Nas costas, 23,8 milhões de reais. Na numeração, 4,2 milhões de reais. Na barra traseira, 10,8 milhões de reais. Calção, 7,5 milhões de reais. Meião, 13 milhões de reais, totalizando tudo 444,8 milhões de reais. Que faturamento, gente, que faturamento inacreditável, né? Além disso, olha só para vocês verem o quanto o Flamengo já faturou com venda de jogadores. Para vocês verem o quanto o José Boto está trabalhando nesse time do Flamengo. Olha só para vocês verem quanto o Flamengo já arrecadou, tá? O Flamengo já arrecadou 504 milhões aí com venda de jogadores nesta temporada, gente. O Flamengo arrecadou 7 milhões de euros com a venda do Fabrício Bruno, 15 milhões de euros com a venda de Charles Alcaraz, 25 milhões de euros com a venda de Gerson, 25 milhões de euros com a venda de Wesley, tá? E agora 8 milhões de euros com a venda de Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, né? Totalizando tudo, 504 milhões de reais. Aí você soma 504 milhões de reais mais 444, já vai dar aí, meu amigo, 948 milhões de reais e 8 mil reais. 1 bilhão quase só em venda de jogadores e patrocinador master, tá? O Flamengo é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Bem, gente, Alexandro cortado da seleção brasileira, tá? Informação trazida aqui agora que a seleção brasileira não vai convocar ninguém para a vaga de Alexandre. Ele teve uma lesão detectada na panturrilha e por isso está fora dos jogos contra Chile e Bolívia, tá? Então a seleção não vai convocar ninguém para substituir a vaga de Alexandre. O jogador teve lesão detectada. Agora o Flamengo se pronunciou aí contra a CBF, né? Por conta desse calendário aí da mudança, né? Da alteração de data do dia 21 para o dia 7. Aí parece que o Flamengo vai caminhar sozinho nessa briga, tá? Isso porque outros dois clubes que disputam a Libertadores, como Palmeiras e São Paulo, eles resolveram apoiar aí o presidente da CBF, o Charles Schauder, né? Com essa mudança de calendário aí, o Palmeiras e o São Paulo achou que para eles está tudo bem, as mil maravilhas. O Atlético Mineiro é outro que também se pronunciou, acha que está às mil maravilhas. Então só o Flamengo vai caminhar sozinho nessa luta aí contra a CBF. Eu não entendo, né? Não entendo muito, porque essa briga aí entre Flamengo e CBF. Se o campeonato acabar mais rápido, vai ser melhor, porque você vai se preparar para a próxima temporada. Não sei, aí a gente vai ver nos próximos dias aí, tá? Vamos falar de convocação para a seleção sub-20, isso porque o jovem João Vitor, Lucas Furtado e o Iago foram convocados aí para a seleção brasileira sub-20 do técnico Ramon Menezes, tá? Então, jogadores convocados aí pelo Ramon Menezes, Iago, Lucas Furtado e o João Vitor, tá? E dito isso, galera, a gente vai fechando a live por aqui, o vídeo, né, perdão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. Se não é inscrito aí, aciona o sininho das notificações, hype esse vídeo aí. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Te amo, Mengão.